Tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Satisfação enorme estar aqui, dia de hoje com vocês. Acabando o evento, tem um pouquinho mais de caldo para a gente aqui, ainda para contar uma série de histórias bem importantes. Meu nome é Marcelo, eu lidero o que a gente chama de indústria para os segmentos de varejo e consumo para a América Latina. Prazer enorme estar novamente aqui nesse palco com vocês, contando um pouquinho sobre a nossa visão, mas principalmente evidenciando os casos de sucesso dos nossos clientes. Queria começar falando um pouquinho sobre varejo. O varejo de marcas fantásticas que fazem parte do nosso dia a dia, mas de margens super desafiadoras. A gente já sabe dessa história, a gente já conhece isso. Onde é que está a inteligência artificial dentro disso? Em diversos cenários de utilização, em diversos caminhos dentro dos processos de negócio de toda a cadeia de valor do varejo. Seja no relacionamento do varejista com seus consumidores, e aqui já suscita um primeiro capítulo que é fundamental. Nenhuma indústria, com muito respeito a todos os clientes que estiveram aqui, mas ninguém conhece melhor o consumidor que o varejista. É lá que a gente tem a recorrência, é lá que a gente está o tempo inteiro se abastecendo de produtos para as nossas casas, para as nossas famílias, para o nosso dia a dia. É importantíssimo dizer que a gente já viu, a essa altura do campeonato, vocês já são PhDs em Agentforce, em tudo aquilo que pode ser feito em termos de visão agêntica, um varejo agêntico, mas, sem sombra de dúvida, existe um caminho muito promissor para a gente abordar aqui sobre as principais áreas de atuação que os agentes autônomos podem trazer para o varejo. Eu costumo dizer que existem algumas áreas que são mais intuitivas e tem outras que são muito mais complexas. A intuitiva, a gente viu aqui muito hoje nos cases dessa tarde, como, por exemplo, atendimento ao cliente. Como a gente consegue trazer um processo automatizado, trazendo inteligência para esse processo, conseguindo contextualizar aquilo que vai ser feito e implementar uma ação que vai levar, invariavelmente, que esse varejista consiga ter um desempenho melhor em todos os scores de satisfação e, sobretudo, que trabalhe na visão de aumentar o ticket, de cruzar produtos e vender outras coisas e trabalhar a fidelidade desse consumidor. Alguns exemplos disso, obviamente, tudo aquilo que pode ser feito em termos de marketing, tudo aquilo que pode ser feito em termos de fidelidade, tudo aquilo que pode ser feito em termos de gestão de operações, aquela complicação que nós como varejistas temos de fazer o reabastecimento de loja, usando o conceito Omni, que não é diferencial para absolutamente mais ninguém, é obrigação para o varejista ser Omni. Então, aquele estoque de loja integrado com aquele estoque do e-commerce em qualquer momento da vida dos nossos consumidores. E o Agentforce permite que a gente faça justamente processos mais inteligentes, mais ágeis, mais efetivos, levando ações concretas para melhorar o desempenho do nosso negócio como varejista. A nossa história com o varejo é uma história desde 1999, são os 26 anos que a gente atua com o Salesforce, tendo dentro do nosso hall de clientes muito satisfeitos, inclusive, empresas de todos os subsegmentos do varejo, seja de moda, sejam empresas de supermercado, sejam empresas de varejo de esportes, sejam empresas de materiais de construção. A gente tem um universo bastante amplo de atuação em várias áreas do negócio. Mas, mais do que ficar falando em termos de negócio, de conceitos, a gente sabe que varejo é sobre operação, varejo é sobre comprar e vender produtos da melhor maneira possível, varejo é sobre novas fontes de receita que a gente precisa trazer para dentro das organizações, monetizando a inteligência, e aí, obviamente, dados que viram inteligência, e o relacionamento que os varejistas têm com seus consumidores. Nesse slide que está projetado, a gente tem alguns exemplos, não vou cobrir isso, acho que muito mais importante que a gente falar em termos de conceito, aquilo que a gente fez para os clientes pelo mundo afora,
eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que a gente pode fazer e um pouco a característica do varejo brasileiro, que passa sempre por desafios, desde da existência humana, né? Desde aquilo que é comprar, de fato, da melhor maneira possível, mas operar com excelência esse varejo. E aí, no final das contas, a gente tem uma questão que talvez seja mais sensível que outras verticais. O varejo precisa de respostas rápidas. O que você está falando, Marcelo? Eu estou falando que aqueles projetos de anos de duração, de investimentos milionários, sem sombra de dúvida eles acontecerão. Mas a gente precisa começar da maneira correta, com esforços muito pequenos, com uma rapidez de implementação muito ágil e com custos que sejam palatáveis para os varejistas. E no final das contas, Agentforce permite absolutamente tudo isso. E o varejo precisa responder e precisa estar pronto para todas as datas-chave do varejo. Vocês escolham a que a gente quiser aqui. A próxima, acabamos de sair do Dia das Mães, a próxima é Dia dos Namorados, e aí segue, e a gente precisa se preparar para todos esses eventos do varejo de uma maneira elástica, de uma maneira que possa crescer na mesma velocidade e dinamismo que é o segmento de varejo. E, obviamente, a gente tem um desafio gigante. Eu falava para vocês que ninguém conhece mais o consumidor que o varejista. No entanto, muitas vezes esse dado está absolutamente pulverizado. Trazer esse dado de forma a conseguir permitir que a gente tenha insights, que a gente tenha visões inteligentes sobre essa atuação com o consumidor é um baita desafio. Seja que o dado está de uma forma desestruturada, disponível numa base de dados, seja pelas APIs e integrações que são requeridas, ou seja nos lakes, ou seja no próprio Salesforce, ou na nossa nuvem de marketing. Esse é um baita desafio, integrar tudo isso, trazer isso para uma plataforma única, que permita que a gente tenha inteligência, é absolutamente alguma coisa que a gente vai ver aqui. E eu queria trazer aqui para conversar comigo, de uma forma muito franca, transparente, o nosso vice-presidente de varejo e consumo, que é o Ricardo Delova. Ricardo, por favor, junte-se a mim. E a gente vai falar sobre isso e vai falar também sobre quais são outros desafios que a gente tem dentro do varejo, que cada vez mais compra melhor, vende melhor, traz novas fontes de receitas e tudo isso de forma hiperpersonalizada. Ricardo. Muito obrigado, meu amigo Marcelo Toledo. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação ver vocês aqui essa tarde. Toledo, todo mundo que me conhece sabe que eu não sou técnico. Nem eu. Eu sou uma pessoa muito prática e o varejo tem me ensinado a ser mais prático ainda. Então, a gente não tem tempo, inclusive não temos tempo nem hoje aqui no palco, o tempo é escasso. Bora trazer os clientes logo. Bora, daqui a pouco a gente já sobe com os clientes. O que eu tenho aprendido, gente, nesses últimos 5 anos de Salesforce? Os nossos clientes que estão aqui hoje, vocês não aceitam projetos de longa duração ou de alta complexidade. A gente precisa de projetos de curta duração e baixa complexidade. De manhã a gente teve a iFood falando aqui, né, Jô? A iFood falou, se não me falha a memória, 70 dias. Foi isso que eu ouvi? Correto? 70 dias. A gente teve Globo falando. Mas até aí tudo bem. Eu quero saber do varejão do Brasil. Correto? Para a gente pegar um atalho, eu ia contar 2 casos de uso. Manda que um de moda e um de vendas B2B, mas eu não vou contar. Eu vou fazer diferente. Se você quiser que um especialista nosso crie um caso de uso para a sua empresa, é muito fácil. Daniel Bermudo, cadê você? Daniel Bermudo, Case Maker. Está aqui, ó. Daniel@Bermudo. Não, pronto. Eu não vou contar caso de uso. Procure o Daniel Bermudo, ele vai criar o melhor caso de uso para a sua empresa. Não, mas peraí, tem um muito bom para falar, que é aquele tem 2, aliás, muito interessantes. Tem aquele que você vai falando em linguagem natural, vai montando a coleção de roupa. Como é que é isso? O nosso amigo Daniel Bermudo mostrou para mim, estivemos num varejista de moda tem uma semana, e o Daniel Bermudo mostrou para mim um Shop Assistant, onde você fala assim, estarei no Dreamforce no dia 14 de maio. E aí o Shop Assistant vai falar assim, você tem 1,65 m. Sou eu. Gordinho.
não posso falar isso. Roupas de cor escura. Mas, Toledo, deixa eu te falar um negócio. Que horas que é seu evento? O evento é ao longo do dia. Neste dia estará frio. Então, eu vou te sugerir um look. Nosso amigo Daniel Bermudo montou uma jornada dessa, certo, Daniel? Não, mas peraí, isso é só experiência. Eu não estou num negócio para ter Look? Não gostou do meu look? lookzinho e tal. Eu estou para comprar. Para comprar? Ele faz o quê? Então Ele tá arma bom. alguma... Então tá bom. Vamos pegar dados estruturados e dados não estruturados, beleza? Pois não. Imagina que eu sou uma distribuidora de medicamentos. E eu sempre faço um pré-pedido para uma farmácia de uma região. E se eu conseguisse detectar que aquela região tem uma pandemia? Opa, teve agora, né? Um surto de... Como é que é? Mão, pé e boca? Alguém tem mão. filho pequeno aqui de 1 ano, 1 ano Ali, e ó, meio, ali 2? tem, ó. Cara, aconteceu um negócio que chama pé, mão e boca. Pé, mão e boca. Eu não sabia que isso existia. E se eu puder falar para o farmacêutico que existe um surto na região dele e recomendar um pré-pedido via Agent Force para fazer um sortimento, um abastecimento melhor? Será que funcionaria? Pergunte para o senhor Daniel Bermudo que ele responde. Pronto. Isso para lidar com um aspecto muito interessante, que é a flexibilidade da demanda sobre um evento específico, mas também é evitar a ruptura de estoque, que é a venda perdida para o varejista, não vai haver reposição, não tem jeito. Hiperpersonalização no B2C ou no B2B, já com pré-pedido, já nos canais digitais. O negócio as possibilidades são infinitas. E, gente, naquele exemplo da moda, do meu lookzinho aqui, é só... Você vai enquanto está conversando pelo WhatsApp ou por qualquer canal, a gente está construindo a recomendação e está fazendo um pré-pedido. A única coisa que você vai precisar fazer é confirmar aquela compra apertando um botão ou dizendo sim, eu quero, e ele vai cobrar do teu cartão de crédito pré-cadastrado e já foi feito o pedido. Toledo, é muito bom conversar com você. Sempre, mas Só que é muito mais legal conversar com os nossos clientes. Sem dúvida. E ao invés da gente ficar contando história, eu quero que os nossos clientes contem. Queria convidar aqui para o palco o senhor Roger, das Casas Bahia. Quebra tudo. E eu me despeço. E, gente, para me ajudar nessa conversa aqui, eu vou convidar uma outra pessoa de uma outra empresa super famosa, o senhor Ander, da Cacau Show. Gente, que honra estar com vocês aqui no palco. 2 grandes clientes, 2 grandes marcas. A gente estava conversando, né, Roger e Ander? Acho que todo mundo aqui, no mínimo, ou já comprou alguma coisa nas Casas Bahia, ou já comprou um chocolate da Cacau Show. Qual é a trufa mais gostosa da Cacau Show? Olha, para mim é a de pistache, mas tem uma variedade de trufas aí, né? Cada um gosta da sua. Mas acho que seria legal perguntar isso para a galera. Tem alguém aqui que nunca passou por umas Casas Bahia ou por uma Cacau Show? Levanta a mão aqui, só para a gente saber. Alguém que nunca entrou numa dessas 2 lojas? Não tem, realmente impressionante. Poxa, se tivesse levantado a mão, ia ganhar um cupom. Perderam a chance. Falando em cupom, Casas Bahia lembra cupom, certo? Perfeito. Roger, tem cupom? Tem. Primeiramente, assim, é um prazer enorme estar aqui na frente de vocês, representando essa companhia que é gigante. É um orgulho de verdade estar aqui na frente de vocês. Vamos deixar o cupom para... Para depois, para o final? Boa. Não para o final, vai ter uma hora boa de... Então tá bom, vamos lá. Gente, a gente tem 2 casos muito legais. Deixa eu só acertar o slide aqui. Não, aqui. Boa. Casas Bahia. Roger, conta um pouquinho para mim sobre... Não foi? É o próximo? Aqui. Casas Boa. Bahia. Conta para mim um pouquinho a história das Casas Bahia. Poxa, acho que a maioria das pessoas conhece a história, mas faz um recap para a gente da história. E Black Friday, acho que é um tema super conectado com vocês. Conta um pouquinho para a gente. Perfeito, Delova. Casas Bahia, todo mundo que conhece o grupo, ainda rola alguma confusão, muita gente ainda conhece como Via. A gente deixou de ser Via e voltou a ser Grupo Casas Bahia, tá? O Grupo Casas Bahia tem mais de 110 milhões de clientes, por isso que é quase o Brasil inteiro. A gente está espalhado por todos os estados do Brasil, mais de 1.000 lojas. Tem uma loja muito bacana aqui perto de vocês, na Berrini,
Convido todo mundo para ir para lá, tomar um café com a gente. E, além disso, não é só Casas Bahia, a gente tem 3 bandeiras. A gente tem o Ponto Frio e o Extra.com.br. Além de uma fintech, que é o Bank, a gente também tem uma empresa de logística, que é o CBFull, e a maior fábrica de móveis da América Latina, que é a Bartira. Falando em Black, a Black do ano passado foi a maior Black de todos os tempos do grupo. A gente teve um crescimento de 20% ano sobre ano e teve uma concessão de mais de R$1 bilhão em crédito no CDC, o famoso carnezinho. E falando da Black para o CRM, a gente também teve um crescimento exponencial de 26% ano contra ano, e a gente ativou muitas campanhas de WhatsApp que trouxeram ROIs de 40 vezes. 40 vezes? 40 vezes. Tá certo esse número? Tá certo. A gente tem ROI até maior depois da Black. Mas eu acho que o próximo slide tem os fatos mais legais, não são os números, né? O que eu acho que só as Casas Bahia têm, eu duvido que outra companhia tenha. Casas Bahia é citado espontaneamente em 3 músicas populares, né? Pelo menos as que eu conheço. E aí, já que o Delova falou de cupom, eu desafio aqui, quem souber pelo menos uma dessas 3 e quiser subir aqui e cantar, ou cantar de onde estiver, vale R$100. Tem que cantar. Vem aqui. Mas canta o trecho. Aqui, ó, eu levo lá. Alegria. A minha. Felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Boa. Tem mais 2. Quem arrisca? Se não arriscarem, a Shakira vai cantar. É verdade. Mama África, a minha mãe, a mãe solteira, e tem que fazer madeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Boa! Ó, o terceiro cupom, da outra vez eu não consegui entregar porque ninguém sabe qual que é. Eu vou dar uma dica, depois vocês ouçam aí, chama André e Adriano. Ele falou. Quer cantar? Bom, vocês conseguem... Não sei se o vídeo está funcionando. Mama África, a minha mãe, a mãe solteira, e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África. É isso aí, gente. Shakira fazendo merchan de graça pra gente. Show de bola. Bom, falamos de Black Friday, data super importante aqui para as Casas Bahia, mas para chocolate, Páscoa, né, Ander? Como é a história da Cacau Show? Eu não sabia que o ecossistema era tão grande. Fala um pouquinho para a gente como que é a complexidade do ecossistema e como foi a Páscoa. A gente é chocolate, né? Fala Cacau Show, chocolate, rede de lojas, franquia, mas a gente não é só uma rede de varejo. A gente é um ecossistema mais amplo. Como diz o nosso CEO lá, os primeiros 35 anos de Cacau foram sobre o cacau e o chocolate. Os próximos 35 vão ser sobre show. Então, além de fazenda, 2 fábricas, a gente está no ramo de hotelaria com 2 hotéis, estamos construindo um dos maiores parques do mundo aí, que vai ficar em Tu, maior montanha-russa da América Latina, em breve está aí para todo mundo visitar. E fora isso, os canais de venda, a gente trabalha na venda porta a porta, venda direta, trabalha em venda B2B, uma infinidade de canais, e entre eles os canais digitais, que por si só já é um ecossistema super complexo. A gente está em diversas plataformas. Costumo dizer para a galera que se tem uma pessoa querendo comprar um produto muito específico num canal que ninguém conhece, eu quero estar lá para vender para essa pessoa. Antes disso, tem um mundo, né, para a gente trabalhar. Então, o iFood, que é o nosso principal parceiro, a gente é primeiro lugar em número de faturamento, número de lojas, número de pedidos nas grandes contas. Então, assim, a gente está diversificando de maneira exponencial nos canais digitais, com o apoio da Salesforce, e nos nossos canais proprietários, tudo que é Cacau Show de delivery, até o final de abril, primeiro quadrimestre, aí pega o período da Páscoa, a gente já vendeu o equivalente a todo o ano de 2024. Então, é esse o potencial que a gente tem para esse ano. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele. Está certo esse número? Está certo esse número. São quantas lojas? São mais de 4.600 lojas espalhadas aí pelo Brasil. E aqui 1.000 e poucas, né, Roger?
Mais de 1.100. Mais de 1.100, caramba. E que legal, conectado com o cliente da Jo ali, conectado com o iFood também. É isso aí. Fiquei curioso agora. Onde é que está aqui o segredo do sucesso, Roger? O que aconteceu? Quais foram os desafios que você encontrou? Você está um pouco, acho que uns 6, 7 meses nas Casas Bahia, né? 8. 8 meses. A gente sabe que Casas Bahia é uma empresa super tradicional, tem muitos anos, muitos legados, veio de uma série de aquisições, tem uma arquitetura bem complexa. Então, o que você encontrou de desafio quando você chegou lá? E como que você superou esses desafios para melhor Black Friday da história das Casas Bahia? Boa, Delova, boa pergunta. O próximo, né? Isso. Eu vou responder aqui trazendo 2 desafios para você, Delova. A gente costuma classificar desafios, tem aqueles que são importantes e os que são urgentes. A gente tem um desafio importantíssimo na companhia, que é a história do rebranding. Ela já aconteceu já faz 2 anos. Mas as Casas Bahia passou por um processo de rentabilização e a gente passou a focar no que a gente sabe vender de melhor. Então, diminuímos o sortimento de produtos e começamos a fazer uma venda mais consultiva. Então, a gente não vende mais com tanta frequência o que os nossos concorrentes vendem. A gente não está vendendo bebidas, fraldas, como os concorrentes fazem. A gente foca no core. E isso é importante, porque a gente acaba trazendo uma venda mais consultiva. Esse é o desafio importante e de longo prazo. Quando você me pergunta de Black Friday, a gente teve, o que está no slide aqui, alguns desafios desde o dia que eu cheguei, né? Você comentou aqui. Cheguei em julho, e aí imagina o cenário. A gente tinha um cronograma curtíssimo para chegar na Black Friday. O time está aqui, ó, time CB, uma boa parte dele. Parece grande, mas quando eu cheguei ele era minúsculo e a gente tinha uma Black Friday pela frente. Então, o que estava dado? A gente ia ter uma Black Friday ao vivo, uma central 24 horas, fazendo oferta, lendo opiniões de clientes e oferecendo o que ele queria. E CRM precisava responder tempestivamente. Só que qual era o cenário? Listei aqui. Autonomia na segmentação de audiências. Não tinha. O time dependia de uma camada de dados, de um time de dados para fazer segmentações. Quanto tempo levava uma segmentação dessa? 4 horas, né, gente? 4 horinhas? 4 horas não tá bom? Não sei para você, Delava. Não tá bom 4 horas? Para Black Friday não serve. Não funciona? Não funciona, porque os outros canais estão vendendo. Se a gente demora 4 horas para CRM chegar no cliente, a gente perdeu o bonde. O Toledo falou de velocidade no varejo. 4 horas não funciona. Inviável. Segundo desafio, canais saturados. Push, e-mail, não sei a opinião de vocês, mas a gente satura. Precisava de uma variedade maior. O terceiro desafio, relevância de ofertas. Aqui vem hiperpersonalização. Não dá para fazer a mesma oferta para todo mundo, a gente tem que ser mais relevante. Os últimos 2 desafios, omnicanalidade, conectar o e-commerce com a loja, e o último desafio, a velocidade de implementação. Isso aqui era sem discussão. Tinha o deadline, a gente tinha um deadline muito curto e não tinha como negociar. Então, essa era a situação que a gente estava. E aí, vou brincar com o Delova. Delova duvidou do deal. Eu sempre duvido. Mas estamos aqui. A gente já volta nisso aí. Ander, quais são os desafios que você encontrou? Como que a Cacau tem superado esses desafios? Eu sei que vocês estão muito fortes na operação digital. Conta um pouquinho para a gente. Legal. Como eu falei, a gente tem uma série de canais que a gente atua dentro do digital. Parênteses que eu estava lembrando aqui, um dado interessante. Esse é dado auditado mesmo. Sabe os ovos de Páscoa que a gente compra, mercado, concorrência, Cacau Show? Metade dos ovos de Páscoa que são vendidos no Brasil são vendidos pela Cacau Show. Então, assim, é um volume assim, realmente diferente, né? Nos canais digitais, a gente atua nessa diversificação. Então, como eu falei, nosso principal parceiro hoje dentro das plataformas de delivery é o iFood, e a gente trabalha para impulsionar o nosso canal próprio. É aí que entra a Salesforce. Como é que a gente digitaliza o consumo de chocolates
para um cliente que majoritariamente está acostumado a comprar na loja física, né? Então, tem muito daquela compra por impulso, aquela indulgência, eu quero um chocolate, eu mereço, o dia de trabalho foi difícil. Então, como é que a gente traz isso para dentro do ambiente digital? E aí, dentro das nossas propriedades digitais, a gente se tornou multi-cloud na Salesforce, com Commerce Cloud, Marketing Cloud e Service Cloud, para acompanhar o cliente em toda essa jornada, desde a compra até a recompra, atendimento, experiência do cliente. Então, a gente estruturou todo um processo onde a gente consegue ter uma visão 360 desse cliente, do que está acontecendo no digital. E também trazer as informações do legado da pessoa que só consome no PDV para dentro do digital. Então, se você é uma pessoa que vai lá e só toma seu cafezinho, se por algum momento você acessa o site, o app, o WhatsApp, o Commerce Cloud hoje ele está preparado para consumir essa informação e trazer toda a sua experiência para a camada digital. E a Salesforce, junto com o Commerce Cloud principalmente, passou a ser o nosso motor impulsionador desse modelo de negócio. Então, não só para plataformas que são Salesforce, como site, o mobile, mas também app e WhatsApp. Então, é uma pluralidade de sistemas dentro dessa arquitetura que estão baseados todos em Salesforce, não só no front, mas também no back, em todas essas nuvens que a gente tem. Eu nunca imaginei que business de chocolate pudesse ser tão complexo e pudesse ter tanta diversidade, tanta omnicanalidade. Interessante, só que o nosso amigo Roger me provocou aqui, disse que eu não acreditei. E é verdade, eu não acreditei. Cadê o Thiago Seco? O Thiago está em algum lugar aí? Ali. Aqui. Thiago, aquele senhor trouxe o projeto para a gente rodou o Illuminate dentro das Casas Bahia durante algumas semanas, e ele trouxe o projeto. E o Thiago falou para mim, Roger, que tinha que executar o projeto em algumas semanas. Conta um pouquinho para mim. Eu acho 4 horas fantástico, mas você está falando para mim que é um número ruim. Boa. Ok, eu vou respeitar. Para quanto foi e quanto tempo levou o projeto e como que é a segmentação hoje no CB? Perfeito. Slide. Mas antes disso, falou pra caramba e agora está acelerando a gente. Tá vendo? A gente teve aqui, como o Delova adiantou, a gente teve um processo de Illuminate. O Thiagão ajudou a gente bastante. E a gente descobriu tudo que estava faltando. A gente tinha algumas nuvens, sim, bem consolidadas. A gente sabia já usar o Marketing Cloud muito bem e já tinha cases no Media Cloud. Só que para chegar na Black Friday com velocidade, respondendo a sua pergunta, de 4 horas para 10 minutos... Tá certo esse número? 10 minutos, o time está lá. Pergunta para eles. 10 minutos foi um processo muito, muito rápido de implantação. A gente precisava chegar nele. 11 semanas para fazer. E a gente não faz isso sozinho. A gente contou com... Quantas semanas? 11. 11 semanas. 11. A gente não faz isso sozinho. A gente contou com a ajuda dos parceiros, time de Professional Services da Salesforce e também da PM Web. E a PM Web hoje é a nossa consultoria de suporte. Não sei se o Guto está por aqui, mas parabéns pela PM Web, super parceiro, super relevante também. E parabéns pela Black Friday, e uma honra poder participar do processo de vocês. Durante essas 11 semanas, a gente montou acampamento durante a Black Friday, estava com vocês na operação. Foi, acho que, assim, falando eu que estou no varejo, uma experiência fantástica poder estar nesse momento junto com vocês. Ander, conta um pouquinho para a gente dos canais da Cacau Show agora. Eu vou tentar dar um tweet aqui, porque a gente precisa de tempo para falar do final, que eu acho que é a cereja do bolo ali. Então, a nossa visão, longo prazo, para os canais Cacau Show, é a gente ser a plataforma de presente para todos os bolsos e ocasiões. Então, é comum a pessoa entrar para comprar uma lembrancinha, comprar um presentão, e a gente quer ter na plataforma digital tudo isso bem estruturado para ser essa plataforma de solução. Hoje, como eu falei, a gente usa o Commerce Cloud e a OC API para suportar todos esses canais de venda proprietários, com o suporte da OSF. A OSF hoje gerencia todo o nosso time de desenvolvimento, né? O Squad está alocado lá, obrigado aí para o pessoal. E como eu falei, a gente tem toda essa integração multi-cloud. Desse trabalho que já vem de 4 anos aí, otimizando todas as frentes de CRO e UX desenvolvimento, a gente já conseguiu um ganho de 32% de aumento em taxa de conversão, e junto com o trabalho de UX, a gente reduziu o tempo de carregamento mobile, por exemplo, em 74%, o que para conversão, para quem olha o varejo ali na ponta dia a dia, sabe quanto isso pode representar, né? Então, como eu falei, 50% de crescimento nesse período de 24 meses em receita líquida,
é um valor assim que para a gente traz muita satisfação dos acertos que a gente teve, fora os erros, né? Mas assim, mais acertos do que erros. E a gente entra agora num outro momento que é explorar um pouco mais agentes, venda contextual, venda conversacional, que tem novidade por aí bem bacana. Interessante isso, Ander. Eu acho que você vai ter chance de passar as 11 semanas aqui do Roger. Vou guardar a pergunta para o final, tá? Roger, para a gente finalizar com Casas Bahia, Data Cloud implementado, Personalization implementado, segmentações aí em menos de 10 minutos. WhatsApp implementado. WhatsApp está super estruturado, loja nova na Berrini. O que mais que vem por aí? Boa, boa. Voltando ao que eu estava falando anteriormente, a história do problema importante e do problema urgente. O urgente a gente resolveu. Essa semana mesmo a gente recebeu o feedback do CEO. O CEO falou, galera, não só para a gente, a companhia como um todo, os desafios de curto prazo, as datas especiais, a gente sabe fazer. Agora a gente tem que pensar mais estruturadamente. E aí é onde eu trago de volta o desafio de trazer as Casas Bahia, de fato, para um cenário onde ele é um varejista, especialista omnicanal. Especialista porque ele está fazendo uma venda de um produto que é de uma venda mais consultiva. Isso para a loja funciona muito bem. Assim, a dinâmica de vendedor na loja, o cliente vai lá, tira as dúvidas, conhece o produto, mata no peito. Como é que a gente faz isso no digital? Esse que é o desafio. Por isso que eu trago aqui uma aposta, a gente tem conversado muito sobre Agent Force, para que ele seja o nosso vendedor especialista em escala digital. Queria fazer uma pergunta para o futuro Agent Force. Estou sentado no meu sofá e quero contratar uma televisão. Qual é a distância recomendada e qual o tamanho da televisão? O Agent Force poderia fazer esse papel. É isso mesmo. Eu quero Bermudo, saber... por favor, preciso de você. Gente, para a gente fechar, que a gente está super atrasado aqui no tempo, tem uma pergunta para o Ander. Ander, o que vem por aí? Como eu falei, a gente está trabalhando numa venda, numa frente de growth mais contextual. Então, a gente analisa em que plataforma ele está, qual que é o contexto de compra e como é que a gente adapta o processo ao cliente. E nessa frente, a gente começou a entrar muito profundamente na frente conversacional. Como é que as pessoas adaptam o processo de compra em fluxo de chat, de mensagem, de áudio. Foi aí que veio o Agent Force. Ele atende prioritariamente uma necessidade do nosso cliente. Então, a tecnologia por si só, ela é a tecnologia. A gente olhou para o nosso cliente e identificou uma dificuldade em encontrar o presente ideal dentro das plataformas digitais. Então, você quer comprar um presente para a família, quer comprar um presente para um amigo, às vezes é difícil a pessoa navegando no site com uma infinidade de produtos ali para escolher e identificar qual é o melhor produto. A gente tentou de várias formas até que a gente conseguiu chegar no Agent Force. E é aí que chega o Gift AI. Gift AI é um produto que endereça essa dor do cliente, junto com o Agent Force, para a gente conseguir oferecer... Ah, o vídeo passou, achei que não ia passar. Então, aqui é uma demo do ambiente pré-produção. Então, isso já é funcionando com o Agent Force, o Shop Assistant, o Personal Shopper de Agent Force, a versão beta ainda. Então, imaginem assim, como tudo que é novo, a gente tem muitos pontos de melhoria. Mas aqui é o Agent Force já plugado no Commerce Cloud, fazendo o fluxo de compra assistida. Então, aí é do meu celular, vocês vão ver até que meu 3G estava um pouquinho lento na demo ali, vai demorar um pouco para responder algumas coisas. E ele já traz essa compra contextual em conversa, em linguagem natural, para identificar e ajudar o cliente a encontrar o produto ideal para presentear, seja uma lembrancinha, seja um presentão. E a pergunta lá que você... Tenho mais 3 perguntas. Então faz as 3 perguntas. Esses dados que a gente está consumindo ali no Agent Force para recomendação, esses dados vêm de onde? Hoje, isso que a gente está vendo aqui, ele está vindo direto do Commerce Cloud, como eu falei lá atrás, ou se API, a base de tudo que a gente constrói dentro dos canais proprietários da Cacau. Então, ele vem do Commerce Cloud. Legal. Segunda pergunta. Quanto tempo você demorou para subir esse agente? 20 dias de desenvolvimento junto com o time da OSF, que aceitou o desafio aí. Obrigado, aí, galera. Perdi. 20 dias. Aí, Roger, falei que você ia perder 20 dias. 20 dias. Última pergunta. Essa é a mais importante de todas, hein? Última pergunta. Se o seu commerce não fosse Salesforce, você poderia fazer isso?
Hoje, o Agentforce ele permite a gente conectar, fazer qualquer tipo de conexão com sistemas legados. Então, mesmo que a plataforma não fosse Commerce Cloud, dentro do fluxo de linguagem, de programação ali do Agentforce, é possível, desde que a outra plataforma, os outros legados, eles tenham as APIs para conectar o serviço para trazer essa informação. O Agentforce ele vai lá, lê essa informação, traz para dentro do contexto e devolve para o cliente num fluxo conversacional. Então, sim, é possível. Ou seja, você cliente que está aqui, escutando essa conversa e não tem o Commerce Salesforce, por favor, coloque o Agentforce também. Eu queria só fazer um último convite, galera, se você puder passar, considerem que a gente está treinando, é a primeira vez que a gente está abrindo para mais seres humanos conversarem com ela, então se vocês acessarem essa URL, a gente ainda está resolvendo algumas coisas de DNS, dependendo da rede não vai acessar, mas tentem, conversem, ajudem a gente a melhorar, porque agora é a parte mais difícil, que é o treinamento dessa inteligência artificial. A gente já desenvolveu, ela precisa ter interação com mais pessoas para ficar mais inteligente, aí sim a gente poder levar para o nosso cliente. Por favor, nos ajudem e dê os feedbacks aí. Excelente, gente. Roger, parabéns pela jornada na CB, trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns, time Casas Bahia. Parabéns pelo trabalho, parabéns, Ander. Parabéns, time Cacau Show. Uma honra estar com vocês no dia a dia. Gente, valeu, super pessoal. Obrigado. Valeu. Para a gente finalizar, a gente tem pouquíssimo tempo, o Espina vai ter que fazer mágica aqui. Queria chamar aqui para o palco o nosso amigo Alexandre Espina, que vai fazer uma demo para a gente, trazendo um pouquinho desses conceitos. Espina. Obrigado. Bom, boa tarde. Eu vou estourar, não tem jeito. Gostaria de convidar a minha amiga Marina. Marina me ajudou aqui fortemente a fazer essa demonstração. Vocês podem colocar na tela o computador dela? Obrigado. Eu bolei 3 marcas aqui e eu queria chamar a atenção de vocês para um seguinte fato. CRM é experiência. E cada uma dessas marcas, a seu modo, conhece o seu consumidor. Eu tenho aqui a Astro Mob Center, que é um varejista de bens meio duráveis e duráveis. Eles procuram entregar o melhor produto da melhor maneira possível, num preço acessível, com condições de crédito muito favoráveis. Tem também uma outra empresa, que é a Coda Gourmet, que procura transformar os momentos simples em momentos excepcionais através do café e do cacau, através de chocolates. E, por último, uma empresa que produz celulares, que é a Genitech. Ela faz produtos extremamente inovadores e ela tem a liderança de mercado desses produtos. Esses 3 conhecem as pessoas, os consumidores. E aqui eu vou apresentar a Ana e o Marcos. Eles são namorados, vão fazer agora, no Dia dos Namorados, a primeira comemoração de Dia dos Namorados. E a Ana queria fazer uma surpresa para o Marcos, marcou uma posada em Campos do Jordão, que é super chique, e ele ficou meio constrangido, assim, pô, ela vai me dar um presentão, vou ter uma experiência super legal, o que eu poderia dar para ela? Bom, aqui a gente vai na primeira experiência, ele vai lá fazer uma busca, ela está a fim de trocar o celular. Mas eu preciso trocar o celular, mas eu não sei que celular a Ana quer. Eu vou fazer uma busca, essa busca vai me levar para a primeira experiência com o Agentforce, que é uma experiência baseada em uma base de conhecimento. Eu preciso explicar para o meu consumidor, que no caso é o Marcos, como ele vai utilizar aquele celular, para que serve determinadas coisas. E numa conversa, em uma transação extremamente amigável e humanizada, eu explico para ele as funcionalidades, pergunto sobre memória, qual é o uso do celular que eu quero dar e quais são os elementos que vão ser colocados aqui. Mais importante, esta experiência é entregue de maneira textual. É diferente de eu fazer isso naquela paginazinha de comparação entre aparelho A e aparelho B. Bom, o Marcos adora, ele pede para colocar isso na lista de desejos. E aí ele vai dar uma olhada nos celulares, vê todos os preços, vê como ele fala, mas pô, é uma coisa cara, eu não vou comprar agora. Ô, Mob, você que é o agente virtual da Astro Mob Center, coloca isso aqui para mim na lista de desejos presentes para a Ana. Legal. Aqui a gente teve a primeira experiência. Lembra-se que nós falamos de 3 marcas aqui.
A Coda Gourmet e a Astro Mob Center eles estão trabalhando numa campanha de Dia dos Namorados. E aqui, através do Slack, eles colaboram cross-empresas para poder fazer aqui exatamente o planejamento dessa campanha. E essa campanha ela precisa ser rápida, ela precisa entender o que eles vão entregar. Ao mesmo tempo, a Genitec lança uma campanha relâmpago para que eles vendam os 300 primeiros celulares com desconto de R$300 que precisa ser aproveitado por um pool de varejistas. Muito parecido com o que o Roger falou, que eles precisam nas Casas Bahia, mas com uma segmentação super rápida. Eles olham o briefing da campanha e logo em seguida já fazem a segmentação. Então eu já vou saber ali os dados que eu tenho, eu sei que o Marcos colocou a lista de presentes, que ele buscou aquele celular, que eu tenho toda a informação desse cliente de uma maneira estruturada para que eu possa fazer essa segmentação. Só que ela não é muito simples, eu não preciso caçar muita coisa. Eu gostaria de uma ajuda de inteligência artificial para poder fazer essa segmentação. E é aí que o Agentforce ajuda o marqueteiro a pegar todos esses dados que vocês veem na visão 360 graus do Marcos e eu vou fazer essa segmentação. Para quê? Para que eu possa escolher, por exemplo, todo mundo que colocou determinado tipo de produto na minha lista de desejo, no caso o Gen 25 Plus, quem tem esse aparelho comprado nos últimos 2 anos. Bom, aí uma infinidade de possibilidades, inclusive trazendo os dados semi-estruturados para essa segmentação. Feita a segmentação, a gente joga isso aqui para uma jornada. E, mais importante, aqui a gente vai passar para a segunda experiência no mesmo canal. O que a gente sempre procura é chegar no bolso do cliente, na tecnologia que tem no bolso dele, mais ainda, a gente quer chegar no canal WhatsApp, que é o canal preferido de todos os brasileiros. Então, eu mando ali uma mensagem, eu sei que através daquela minha primeira pesquisa, o Marcos utilizou um determinado número. Então, chegou aqui a mensagem, ele olha para aquele produto que ele deixou na lista de desejo e fala, pô, R$300 de desconto, ou um seguro por R$29,90 por mês, e ainda vou ganhar uma caixa de chocolates finos da Coda Gourmet como brinde? Não tenho dúvida. Ele faz o processo, nós sabemos que ele possui o cartão da Astro Mob Center, o Astro Mob Card, que ele pode parcelar em tantas vezes e ele rapidamente pede todas as informações num processo muito transacional, adiciona o carrinho, esse carrinho fica pronto, ele só vai lá, adiciona o CVV por um capricho de segurança da Astro Mob Center e paga o celular. Ele pediu entrega rápida. Por quê? Porque ele está indo viajar hoje à noite com a Ana para Campos do Jordão. Então, ele já saiu do serviço, ele pegou a caixa, ele saiu para o serviço e foi. Quando ele chega e abre o produto, ele percebe uma coisa desagradável. A caixa de chocolates não está lá. Como é que ele faz? Ele vai pegar o mesmo celular, ele vai partir para a terceira experiência. Essa experiência é muito importante, por quê? Porque a Ana é amante de chocolate. Pô, eu vou dar um presente de R$3.000 e poucos para ela, mas a caixa de chocolate é importante? Como eu disse, CRM é experiência, as coisas precisam funcionar fim a fim. A experiência de compra, ela acaba quando eu realizo o sonho do meu consumidor. E o sonho é o Marcos poder dar um presente que agrade muito a Ana. Ele rapidamente pega o celular, faz uma conversa usando o Agentforce, e o Agentforce fala, olha, você pode conseguir esse brinde, eventualmente, numa das nossas 4.000 e tantas franquias que existem pelo país. E aí eu vou lá, recebo um QR Code, pergunto se eu tenho essa franquia em Campos do Jordão, porque eu já estou na estrada, chegando em Campos do Jordão, eu vou chamar, eu vou falar com a Ana, ele vai falar com a Ana e falar o seguinte, olha Ana, vamos parar ali no café, eu queria descansar um pouco, dirigir bastante. Ele pega o café, paga isso com o seu programa os pontos do programa de loyalty,
De novo, a experiência completa, sempre a gente lembrando o cliente que ele pode usar os benefícios, e ao final ele entrega o presente para a Ana já com a caixa de chocolate, retiram a caixa de chocolate e fazem a primeira selfie. Legal isso, né? Eu acho que a gente olhou aqui 3 experiências muito fortes, todas do consumidor, todas olhando para a jornada de compra de um determinado produto. Primeiro, a pesquisa, com base em conhecimento. Segundo, a jornada de compra, que ela é uma jornada experimental, onde a gente vai ter bastante informação. E a terceira, houve algum problema, eu ainda não tinha entregado o produto, a jornada de experiência ainda não tinha acabado, e aí a gente foi lá e entregou mais essa experiência positiva, e o Marcos pôde comemorar com a Ana o seu primeiro dia dos namorados. E internamente, na nossa... na Astro Mob Center e na Coda Gourmet, a equipe de marketing comemora os bons resultados de ter atendido com uma experiência excepcional com inteligência artificial todos os seus consumidores. Pessoal, a gente está aqui, tem muito mais coisa pela frente. Esta é a demonstração do grupo de varejo. Eu queria finalizar agradecendo a presença de todos vocês e uma boa tarde. Prometi que eu ia estourar e estourei. Gente, para a gente finalizar aqui, estava ali conversando com o Roger, vamos sintetizar em 30 segundos tudo que a gente ouviu aqui. O Toledo fez uma apresentação falando um pouquinho sobre a velocidade e a necessidade que o varejo brasileiro tem de projetos rápidos, de hiperpersonalização. Roger trouxe aqui de um momento onde a CB está migrando de generalista para especialista, entendendo o hábito de consumo. O Ander trouxe aqui um contexto sobre como que a Cacau Show está operando em canais digitais, num cenário B2C, B2B, e uma implementação de Agentforce em 20 dias, assim como o nosso amigo Roger conseguiu uma implementação de Data Cloud em 11 semanas. Esses são os cases que a gente tem, é isso que a gente tem feito na Salesforce com os nossos clientes. Eu queria me colocar e colocar o time de varejo e de bens de consumo da Salesforce à disposição de vocês. O Toledo fez uma brincadeira aqui, comentou que o Bermudo é o case maker. Nós somos case makers e a gente vai construir os casos de uso com Agentforce para vocês. Então, super obrigado por vocês estarem conosco nessa tarde. Contem conosco e muito sucesso para o varejo brasileiro. Um abraço.